engraçado, essa notificação aqui, viu? Só esperando o pessoal entrar. Você baixou aqui? Entrando na comunidade. Ah, tá. Glória a Deus. Bom dia, comunidade, bom dia a todos. Para mim é motivo de alegria estar aqui nesta manhã, participando com vocês aí desse pão diário, né, na qual nós estamos tratando aí das cartas paulinas, exclusivamente no livro aos Gálatas, né, que foi bem produzido aí por nossa irmã Dark. E é com imenso prazer que eu venho com os irmãos aí falar desse capítulo 5, né? Glória a Deus. Então, já vamos dar início, mas para que nós possamos dar início, feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos direcionar esse estudo à liberdade do Espírito Santo. Amém? Também porque é o nosso tema hoje central. Nós vamos falar aí sobre a liberdade que temos, né? E a ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Pai amado, eu te dou graças, Senhor, por tudo aquilo na qual o Senhor fez por nós, na qual aquilo que o Senhor fez na minha vida. Senhor Jesus, nós viemos aqui nos esvaziar de nós mesmos. Pai querido, que a Tua palavra seja engrandecida, que a Tua palavra seja anunciada. Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha trazer em nossa mente, o nosso coração, tudo aquilo que o Senhor quer, para que nós provemos de tudo aquilo que o Senhor é. Deus querido, nós nos colocamos na dependência do Teu Espírito Santo e que o Senhor venha ser o centro desta mensagem, de que o Senhor possa sim, através deste estudo, deste ensino, Pai querido, alcançar através do Teu Espírito Santo vidas para o Teu reino. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero fazer a leitura, a exposição do texto na qual nós vamos falar dele nesta manhã. E aí, no decorrer do estudo, a gente vai minuciando e ver aqui
o que realmente o apóstolo Paulo ele veio trazer nesta manhã para o nosso conhecimento, para enriquecer a nossa vida através daquilo que ele escreveu aos Gálatas, para que possamos tirar aprendizado e deste aprendizado nós tirarmos práticas na nossa carreira, na nossa vida e no nosso proceder cristão. Amém? Então o texto inicia assim, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graças tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pela caridade. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, ou um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, foste chamado para a liberdade. Não useis então de liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes, porém, opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituições, impurezas, lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Pois bem, irmãos, este
é o texto na qual nós vamos falar dele. Basicamente, este texto, ele vai falar da liberdade que temos através da nossa fé em Cristo, mediante ao Espírito Santo. E vamos encontrar aqui como que nós vamos viver essa liberdade, como que nós vamos tratar dessa liberdade que nos foi dada pela graça, né? E também vamos ver aqui neste capítulo um conflito entre a carne e o espírito. Há uma contenda entre eles. E nós temos que aprender a respeito desta briga e de qual lado nós vamos nos posicionar. Qual que vai ser a nossa decisão? Em que conflito nós vamos guerrear? Em a favor de quem nós vamos estar, né? E vamos ver também, para que nós tomamos decisões de qual lado estar neste conflito, para que possamos ter liberdade, que é o tema central desta carta, na qual vários pastores expuseram aqui a nossa liberdade mediante a fé e também as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas antes da colocação, da exposição deste versículo, eu gostaria de chamar a atenção de todos, porque o que acontece? Pastor Raul, pastor Jefferson, pastor Alexandre, o pastor Daniel expôs, e a nossa irmã Dark também fez uma introdução excelente deste livro. E eu não quero deixar passar em vão tudo aquilo que esses pastores, mediante esta semana, e quem vai vir após mim amanhã, no domingo, fazendo o fechamento desta carta, e para que nós não possamos esquecer, primeiramente, que ela tem uma semelhança com a carta que Paulo enviou aos Romanos. Quase que, basicamente, todo o conteúdo, ele é o mesmo. Mas vamos fazer só uma reflexão anterior para que possamos tomar a decisão em qual guerra nós vamos estar aqui. E entender o motivo porque nós somos livres. Pastor Daniel e o pastor Alexandre expôs muito bem a apologética deste livro. Porque o que acontece? Paulo saiu em defesa tanto do seu apostolado aos gentios, como a pregação do evangelho, a anunciação do evangelho. Que evangelho é esse? A vida do Messias, a morte do Senhor Jesus e sua ressurreição. E o propósito da vinda do Messias para nós, gentios, hoje. E para toda a humanidade, incluindo também o povo de Israel. Então, essa defesa, no início do capítulo, é que nós temos que pensar de que forma esta mensagem serve para nós nos nossos dias hoje. Porque nós, como cristãos, defensores do Evangelho de Cristo, qual o posicionamento que nós temos tomado a respeito de tudo aquilo que nós estamos passando hoje, com os conflitos em qual nós convivemos hoje, as coisas que têm se levantado contra a igreja, contra os cristãos e contra o Evangelho, que é a principal causa da vinda, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. De qual forma eu estou combatendo e defendendo? E qual forma eu estou me posicionando? Pastor Jefferson
trouxe um ponto central de toda a exposição do Evangelho. Porque no capítulo 3, o seu versículo central é que, eu acredito que seja também da carta, o justo viverá pela fé. E é nessa fé que nós vamos trabalhar no decorrer desta carta, do evangelho que pregamos e na nossa vida prática. Então, no capítulo 4, o pastor Raul expôs muito bem com a linguagem figurativa que Paulo usou de quando éramos meninos, e anterior o pastor Jefferson, o nosso aio, a lei, e vendo aqui no final do capítulo 4 a exposição de que nós somos filhos da Jerusalém espiritual e não da Jerusalém terrestre, e que, sendo filhos da Jerusalém espiritual, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém? E aí, nós entramos agora no capítulo 5 com relação a essa liberdade, que no versículo 1, dando uma junção do capítulo 4 anterior, porque no capítulo 4, no versículo 30 e 31, diz assim: mas diz as Escrituras, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Aí entra no capítulo 5, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, estarmos libertos é aquela adoção de que a lei era o ai, e nós crescemos, veio Cristo para nos libertar do jugo da escravidão mediante a fé. E um ponto interessante e o decorrer desta carta é de qual vai ser o nosso proceder daqui para frente. Porque temos que pensar de que a morte, a crucificação e a ressurreição de Cristo foi em vão em nossas vidas, ou nós já nos consideramos livres, porque na justificação de Romanos que apresenta, é como Deus, no tribunal de Deus, ele já nos declarou justificado, pois, portanto, nós estamos livres da condenação do pecado pela fé em Jesus Cristo. E aí eu chamo a atenção dos irmãos a respeito desta liberdade. Como que nós vamos reagir com essa liberdade que nós temos? Qual que vai ser o proceder daqui para frente? Ou se nós vamos fazer, como o argumento aqui de Paulo, nós somos livres, então, já que somos livres, o Deus que nós servimos é tão poderoso que podemos pecar e continuar pecando, porque a glória e a excelência de Deus nos capacita e Ele nos perdoa. Cada vez que nós aumentamos essa liberdade em pecar, Ele aumenta também a sua graça em nos perdoar. Então, é aí que vem
a explicação do apóstolo Paulo na revelação do Espírito Santo em nossa vida. Porque a partir do momento que o Senhor Jesus, enviou o seu Espírito Santo, ele deixou para nós aquele que nos guiaria, aquele que nos consolaria, Paráclitos, né? Então ele agiria em nossa vida através da liberdade mediante a fé. Então, que aí também cria um conflito entre a carne. Quando Paulo fala aqui a respeito da carne, ele não está falando propriamente dessa matéria, mas da natureza que nós temos, que a nossa natureza, ela é naturalmente pecaminosa, é tendenciosa a fazer as obras desejosas do nosso coração. Amém? Então vamos dar aí também sequência do versículo 2 ao versículo 6. Nós vamos ver aqui que Paulo ele vai fazer para nós uma exposição de que a fé que opera em nós, a fé salvítica num Salvador vivo, expressa o ato e os motivos que nós encontramos aqui pelo amor. Então, as nossas atitudes que nós temos através do Espírito Santo, ela vai ser baseada, firmada no amor. Então vamos tentar compreender aqui. Paulo começa aqui no 2 aqui. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, de Cristo nada se aproveitaria. E de modo que, e de novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Isso já foi mencionado com os meus colegas, com os meus pastores anteriores, porque se nós deixar de cumprir, Tiago 2, no capítulo 2 vai dizer isso, se nós tentarmos pelos nossos esforços, pelo aquilo que nós achamos que somos capazes, então de nada será aproveitado a graça de Cristo, porque nós não conseguimos, nós não temos condições pelos nossos esforços de nos salvar. Então, separados estáis de Cristo, vós que foste justificado pela lei, da graças tendes caído. Então é isso que o apóstolo está explicando aqui. Então, se por de algum mérito que nós tentamos ser justificado ou ser salvo pela lei, nós caímos da graça de Cristo. Aí também a graça de Cristo será aquela expressão de Pedro para nós, que nós vamos tropeçar na pedra de tropeço. Nós vamos ser, vamos dizer assim, enganados por uma lei que não tem a suficiência de nos salvar. No 5, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade, ou seja, pelo amor. Então, a operação do Espírito Santo, trazendo em nós liberdade, vai começar a operar em nossos relacionamentos com Deus, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é amor. A virtude do amor, ela será expressa na nossa vida. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco.
mas com mais intensidade a respeito das obras do Espírito através do amor, né? Agora, o que nos chama a atenção aqui é a apologética desse tema central desta carta, e que enfatiza aqui no versículo 7, 8, 9 e 10, é que por muitas das vezes nós nos deixamos levar por falsos ensinamentos. E eu louvo a Deus por esse ministério, porque já é uma conduta que eu tenho abordado há muito tempo, é o ensinamento, é de aprendermos somente naquilo na qual nós temos como regra de fé, a palavra de Deus, porque nós temos que estudar, minuciar, saber manejar a palavra de Deus, para que estas coisas não infiltrem dentro da nossa igreja, para que isso não seja uma pedra de tropeço, para que isso não seja, vamos dizer assim, uma confusão. Agora, temos que nos atentar e também tirar proveito desse ensinamento dos Gálatas a respeito dos falsos mestres e das falsas doutrinas em que muitos têm se espelhado por aí. Paulo vem nos advertindo aqui, no versículo 7. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Porque quando nós pregamos o genuíno evangelho, a verdade, a nossa base bíblica, ele está dizendo aqui e ele disse no início da carta, nem que os anjos desçam e venham pregar, seja isso maldito. Quer dizer, não confie, mas que nós já temos a nossa regra de fé. Temos a Bíblia como o nosso ensinamento. Porque muitas das vezes as pessoas fazem interpretações errôneas, tirando suas próprias conclusões e fazendo doutrinas, infiltrando-as no meio, no seio da igreja, para que isso inflame e outras pessoas tomem este método, como o povo de Israel estava a respeito de circuncidar ou não circuncidar. E isso para os nossos dias de hoje é muito grave. Tudo e toda a mensagem que for pregada, examina, confira, busque nas Escrituras a real palavra, porque isso tem sido infiltrado na igreja e tirando o Espírito Santo de nós, para que coloque as suas doutrinas, e porque o Espírito Santo de Deus, ele vai formar em nós o caráter de Deus. Toda vez que vivermos no Espírito, toda vez que nos inclinarmos pro Espírito, nós vamos ter a semelhança, nós vamos estar parecido, nós vamos olhar no espelho e vamos ver Cristo. E nessa doutrina da defesa da fé aqui, da defesa do Evangelho de Cristo,
nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que nos atentar. Porque qual o caráter que nós estamos formando? Qual atitude de vida nós estamos formando? Qual base de fé? Porque muitas das vezes as pessoas confundem a fé com a praticidade do Evangelho, as práticas. Então quer dizer, estão fazendo igualmente ao povo da circuncisão. Os falsos profetas que, querendo manchar aquilo que é verdadeiro, o evangelho puro e genuíno. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que observar. Porque vamos entrar agora no conflito do Espírito Santo contra a carne. E o Espírito Santo é quem nos direciona, o Espírito Santo é quem nos orienta, o Espírito Santo é aquele que nos capacita a nos afastarmos da carnalidade, da natureza pecaminosa que temos nesse ser, que ainda ele não nos libertou do pecado, porque Jesus ainda não veio para que este corpo glorioso ficasse livre do pecado. Mas o nosso tempo hoje é de viver a liberdade no Espírito Santo. Como que é isso? Nós vivermos pela orientação, atentarmos naquilo que o Espírito Santo está falando conosco, está nos orientando, está nos direcionando para um genuíno, excelso evangelho. E essas práticas de fé, eu vou ao culto, eu cultuo a Deus, mas ele cultua presencial. Eu vou ao culto, a minha oferta, o meu dízimo, a minha oferta é a adoração a Deus. Ele apenas está tirando vamos dizer assim, por um sentimento que ele próprio está dizendo assim, cumprir o meu papel. Mas a fé genuína no Senhor Jesus, ela nos capacita a um relacionamento íntimo com Deus. Uma presença eficaz, sublime, transbordante do Espírito Santo na nossa vida. E isso é muito importante para nós observarmos esta fé no Espírito Santo. As praticidades do nosso cotidiano hoje não pode ser meramente para cumprimento daquilo que achamos conveniente. Eu vou ir ao culto, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou expressar, mas interiormente, aquilo que vem de dentro, aquilo que você sente, que Deus está operando em você, uma mudança de vida, um direcionamento e um relacionamento, uma intimidade profunda e na sua plenitude com Deus, é isso que nós devemos ter em mente, se estamos ou não tendo esse relacionamento. Então é esse o conflito agora que vai expressar. É esse relacionamento que nós vamos observar dentro de nós e que, se realmente nós estamos moldando em nós o caráter de Cristo, ou se nós estamos apenas nos maquiando ou simplesmente colocando uma máscara.
ilusória, porque nós estamos enganando a nós mesmos. Então esse é o verdadeiro conflito da natureza pecaminosa com o genuíno evangelho, a nossa regra de fé, aquilo que nós estamos caminhando para nos libertar. Esse processo de aceitação, de nos rendermos ao Senhor até a nossa redenção, é esse relacionamento. Nós podemos criar uma linha na qual nós estamos no meio. Nós criamos essa linha, nós estamos no meio. Uma linha da direita, ela conduz para você estar perto de Deus. E uma linha da esquerda, você está afastado de Deus e próximo à natureza pecaminosa. Aí estamos decaindo daquilo que representa para nós o Evangelho. Estamos decaindo da graça salvadora de Cristo mediante a fé. Então, se toda vez que eu deixo a minha carne praticar os seus desejos, eu estou me afastando de Deus e indo de encontro à minha natureza pecaminosa decaída. Mas se eu moldo o caráter que eu tenho em Cristo, eu vou estar parecido com a semelhança de Deus. Pois bem, vamos aí entrar no tópico central do capítulo 5, que ele vai do versículo 13 até o versículo 21. Mas eu quero ler aqui do 13 ao 18, e nós vamos depois do 19 ao 21, eu vou fazer uma exposição do que é as obras da carne, para que nós entendemos melhor isso daí. Mas vamos ao texto. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, ou seja, pelo amor. Então é isso que eu estava explicando aí agora, porque se nós formos dar liberdade no espírito e não temos amor, nós estamos dando ocasião à carne. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o próximo como a ti mesmo. Essa relação de como eu me amo vai espelhar como eu amo o próximo. Se eu quero bem para mim, eu não sou egoísta ao ponto porque eu me amo, eu amo a Deus, eu tenho a ação do Espírito Santo. Como que eu vou praticar obras da carne com relação ao meu irmão? Então, se eu consigo me amar, porque esse ponto nós temos que colocar a mente para pensar aí. Cristo até nos deu um novo mandamento: amarás o próximo como eu vos amei. Quer dizer, como Cristo nos amou. Cristo entregou a sua vida por todos nós. Eu sou capaz de entregar a minha vida por alguém? Então vamos pensar aí um pouquinho no relacionamento espiritual, na ação do Espírito através do amor. A palavra é amor, amor incondicional. Mesmo que ainda eu tenha um amor de amigo, que me fugiu a palavra de amor de amigo agora, e que eu não tenho um amor incondicional igual ao Senhor Jesus, mas eu tenho que caminhar por esse amor incondicional. Eu não posso partir para o sentimento de amizade ou até mesmo de conhecido. Não, eu tenho que elevar este meu amor, deixando que o Espírito Santo haja na minha vida. Eu fui informado do tempo,
mas eu quero dar uma apressada aqui. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Amém? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo espírito, não está debaixo da lei. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui de que lado ele está e o lado que ele aponta para que nós também estejamos. Esse conflito nós temos que amortizar, matar todo dia essa natureza pecaminosa na qual ainda existe dentro de nós. Nós temos que buscar a ação do Espírito Santo na nossa vida, para que sejamos livres da natureza pecaminosa e nos aproximamos em um relacionamento com Deus. Eu gostaria de deixar só a manifestação da obra, a obra da carne, né? Carne é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal, pecaminosa, precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua, que o crente trava através do poder, da ação do Espírito Santo. E com essa relacionando aqui, impureza, lascívia, idolatria, a parte de impureza, lascívia está relacionada à sensualidade ou à sexualidade, mas além disso, um ponto-chave aí dessa natureza cristã e que hoje nós estamos defendendo a fé, nós estamos em defesa da fé e em defesa do evangelho do nosso Deus, é um ponto 4 aí da idolatria. Por muitas das vezes nós não conseguimos perceber, mas talvez eu estou idolatrando no dízimo, eu estou idolatrando na minha voz, eu estou idolatrando no meu ensinamento, eu sei posicionar diante de qualquer assunto, e são essas coisas. Mas o apóstolo, ele diz que não se engrandece nisso, porque ele mostra a mensagem da cruz. Então, para ele, o ponto central é a mensagem da cruz, né? E para finalizar, o Espírito que opera em nós, nos dando liberdade, nos dando a convicção de um relacionamento, de uma proximidade com Deus e lutando esta guerra todo dia, e que nos liberta da escravidão e nos torna filhos de Deus, está no singular. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é em contraste com as obras da carne. Temos um modo de viver íntegro, honesto, que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie sua vida de tal maneira que o próprio cristão subjugue o poder do pecado, especialmente a obra da carne, e ande em comunhão com Deus. O fruto do Espírito inclui o amor, o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem querer nada em troca. O bem-estar de outra pessoa é importante para mim.
com relação ao genuíno evangelho, com aquilo que nós estamos defendendo, a obra redentora de Cristo, que é a salvação de todas as pessoas. Se você pegar em Tessalonicenses, você vai ver que o interesse de Deus não é que nenhuma pessoa se perca, mas é o interesse de Deus. Temos que concluir que todas as pessoas vão ser salvas? Não. Mas o interesse de Deus é que ninguém se perca. Então eu tenho que ter o mesmo pensamento que o Espírito, porque o Espírito me revela que eu tenho que amar o meu próximo sem querer nada em troca. Daquilo que eu ganhei de graça, eu também vou transmitir e oferecer de graça. Esse amor é que temos que viver. É esse o fruto do Espírito Santo que demonstra a liberdade que nós temos. Outra coisa é a fé. Lealdade constante, inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessas, compromissos, fidelidade e honestidade. A minha fé tem compromisso com Cristo, na obra redentora de Cristo, na graça, no favor que eu, por mim mesmo, não merecia, mas Ele morreu na cruz, me dando, me certificando, me justificando e me dando liberdade. Gostaria de expor um pouco mais, mas é isso. O tempo não dá. O tempo ele é escasso. Eu gostaria de parar por aqui, até mesmo para não infligir as normas, mas uma coisa, amados, temos que ter em mente: este livro, ele veio acrescentar os nossos conhecimentos. Esse livro, ele veio trazer para nós aquilo que literalmente nós estamos vivendo hoje, defendendo a fé em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. E vale um ponto de interrogação aí, ou 2 pontos de interrogação: a minha vida no Espírito e de como eu estou vivendo essa fé, de como eu estou defendendo. Qual que é a minha praticidade em relação àquilo que o Espírito Santo opera na minha vida? O meu testemunho, o meu caráter cristão mediante as situações aí. Aprofundemos na parte espiritual de Gálatas. Eu tenho defendido aquilo que Cristo tem colocado como recurso salvífico, como recurso de salvação. Eu tenho apregoado isso. Eu tenho colocado, me disponibilizado como o escudo da fé. Pensamos nisso. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e abre o seu coração para essa defesa que o apóstolo Paulo defende aqui. Cristo é o único caminho. João aponta isso. João fala que Jesus mencionou as palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso ponto central. Jesus é o nosso objetivo. Amém? Gostaria de expor mais, mas graças a Deus está na bênção. Desculpem, mas por não ter abrangido aí outros assuntos, mas numa outra oportunidade a gente vai poder falar melhor. Amém? Pai amado, eu te agradeço por essa manhã maravilhosa na qual o Senhor levantou homens e mulheres a aprender a estar relacionado
com nossa regra de fé, o nosso aprendizado e meditando nos ensinamentos na qual o Senhor, através desses líderes da comunidade Ágape, tem aberto. Eu me sinto honrado por fazer parte desse maravilhoso objetivo de que é levar o conhecimento da nossa regra de fé. Pai querido, que esse dia seja próspero, agradável na presença do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Bendito seja o nome do Senhor. Pai querido, que nós possamos tirar conhecimento deste livro e aplicá-lo em nossa vida. Pai querido, abençoe o mensageiro que irá fazer o fechamento desta carta. Que o Senhor dê-lhe graça, autonomia, autoridade do Teu Espírito Santo. E deixo aqui o meu abraço a todos. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Igreja, fica na paz.